A Station T apresenta o podcast Stationcast. Seja muito bem-vindo. Eu sou Rodrigo França e estarei com você nessa jornada a cada semana, trazendo conteúdos da agenda ESG, inovação e tecnologia, economia criativa e startups, preservação do patrimônio e smart cities, por meio de entrevistas com os melhores e mais renomados profissionais de cada área, em um bate-papo super empolgante, informativo e descontraído, sobre essas tendências e conceitos que estão transformando o nosso mundo. Esse é a Stationcast. Próxima parada, futuro, conectando você a ideias que movem o mundo. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da Stationcast, essa plataforma de Fast Learning que traz as melhores ideias, aquelas ideias que estão realmente mudando a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver o mundo. Ou seja, são as melhores ideias, com os melhores profissionais, para que você saia do seu status quo e possa aí estar fazendo todo aquele processo de inovação, seja na sua cidade, seja na sua empresa, e que a gente possa levar aí essa nação brasileira para o topo dos países de inovação. E dando continuidade aqui no nosso papo, e por isso essa introdução aqui, fazendo com que uma menção e uma torcida aqui para que o Brasil possa despontar nesse universo de inovação. Eu estou aqui com o Marcelo Nunes, diretor do Parque Tecnológico de Inovação de São José dos Campos, diretor de Inovação e Negócios, diretor de Negócios, e estou com o Heraldo, diretor de Inovação e Negócios do Porto Digital de Recife. Sejam muito bem-vindos a mais esse nosso episódio, dando continuidade aqui ao nosso tema que tem como contexto o Brasil no contexto da transformação digital e de inovação. Nós discutimos aqui vários assuntos de base, ou seja, contando um pouco como nasceu o Porto Digital, como nasceu o Parque Tecnológico, qual é o papel realmente o que esperamos, né, o que se esperar do Brasil do ponto de vista para a gente poder avançar em um grau de maturidade, de inovação. E aí é um consenso que nada se faz sem a educação, e uma educação qualificada, e principalmente nada se faz excluindo pessoas. Ou seja, tudo nasce através de pessoas, e principalmente pessoas que são pessoas inquietas, né? Então, quando você olhar para a tua cidade e você perceber que a tua cidade está parada, ou você desejar que de repente a sua cidade possa ter aí ambientes de inovação, que respire inovação, poxa, fica aqui a nossa provocação. Seja você essa pessoa que pensa fora da caixa e vai aí provocar todos os atores a realmente se unirem e fazer da tua cidade uma cidade com uma cultura 4.0. Bem, nós discutimos a respeito dos desafios, né, de se fazer inovação no Brasil, e eu já queria aqui emendar uma outra pergunta. Quais são os principais elementos aí que compõem, né, hoje um ambiente de inovação para que eles possam ser propícios ao desenvolvimento de startups e empresas, né, de base tecnológica, né? Então, dentro desses principais elementos, Heraldo e Marcelo, antes de vocês colocarem, de repente, quais são os principais elementos, eu gostaria de perguntar para vocês quais são os principais desafios, né? Porque eu acho que antes de você agregar um elemento, e aí a gente pode colocar elementos como um espaço com internet, uma boa internet, um puff amarelo, um espaço cool, né? Você tem ali um cafezinho, tem ali um palco para você fazer o seu pitch, né? Ou de repente tem alguns eventos que traz aqui vários jovens, vários universitários de base tecnológica. Isso daí é o hype, né? Agora, quais são os desafios para que realmente o Brasil tenha ambientes de inovação, como um parque tecnológico, né, ou outros ambientes de inovação aberto, que faça com que esses ambientes, além de respirar tecnologia, eles são celeiros de boas empresas de base tecnológica, para que a gente possa então
ter aí grandes startups alcançando os níveis aí de unicórnio e camelos, como a gente vê aí nos Estados Unidos, né, bombando, né? Ou Israel e outros países que realmente têm um número alto de boas startups. Quais são os grandes desafios que o Brasil enfrenta? E vocês, sendo dois profissionais que respiram inovação, estão dentro de dois principais parques tecnológicos, na opinião de vocês, o que vocês podem colocar para quem está nos assistindo ou para aquelas empresas que de repente querem estar aí se aventurando nesse contexto de inovação, como os principais desafios a serem superados no Brasil? Olha, eu vou trazer uma palavra, talvez seja uma palavra forte. Manda lá. Mas eu acho que precisa de responsabilidade. Eu acho que precisa de responsabilidade daqueles que querem, desejam ter um ambiente de inovação dentro da sua região, dentro da sua cidade. Né? Não é um espaço com puffs e piscina de bolinha que vai resolver o seu problema. Né? Quando a gente está olhando aqui ambiente de inovação, eu percebo principalmente que existe, como quase tudo, né? Praticamente, existe processo. Né? Existe um processo de desenvolvimento de uma startup. Existe o processo de inovação. Existe um processo. Não é só achar que é legal. Pô, é legal, pô, vamos encher de startup aqui. Mas como é que entrou? Como é que essa startup está entrando dentro desse ambiente? Não é a convite. Existe um processo. O funil hoje talvez tenha que se estreitar um pouco, né, para que startups que realmente tenham no seu core pessoas de competência, pessoas de visão de negócio, pessoas altamente com facilidade de relacionamento e com visão internacional já. Eu acho que uma startup necessariamente precisa iniciar o seu processo de desenvolvimento pensando a nível global. Então, quando eu digo o ambiente tem que ter responsabilidade, as pessoas que criam esses ambientes não podem só levar isso para o lado de marketing, para o lado de visibilidade, por interesses muitas vezes que a gente não sabe quais são, mas tem que ter uma responsabilidade, porque você está criando uma expectativa não só nessas startups que estão entrando, você está criando uma expectativa na comunidade que está inserida nesse ambiente todo, ou melhor, que está no entorno desse ambiente todo. Né? Muitas vezes a gente vê que é necessário, obviamente, a tripla hélice. Isso aí não tem mais discussão sobre isso. Academia, empresas, poder público, todos eles com foco na responsabilidade de desenvolvimento. Você vai ter quarta hélice, quinta hélice, por aí afora, mas principalmente esses caras que vão ser a governança da criação desse ambiente, tem que ter muita responsabilidade na hora de abrir as portas e falar: eu tenho um centro de inovação, um parque tecnológico. Entenda que você está atuando com a expectativa de pessoas que nem sempre são jovens. Né? Quando a gente fala startups, eu não estou falando de que necessariamente são jovens. Por exemplo, São José dos Campos, a grande maioria das empresas são formadas por pessoas sêniores, que agregam dentro da sua equipe esse pessoal mais jovem com gás, com novas ideias e tal, mas tem toda uma serionidade, né, embutida nisso daí. Já são profissionais experientes, com né? visões de mercado, visão global, ou seja, é importante que quando se pensa no ambiente de inovação,
eu quero criar um ambiente de inovação, que você tenha responsabilidade de entender que existe um processo. Existe, por exemplo, o Porto Digital, assim como o Parque Tecnológico, hoje são o CERN 4. Né? São ambientes certificados pela Amprotec, Sebrae, como ambientes que têm um processo desde a entrada até a internacionalização dessas Qual é a startups. sigla, Marcelo? CERN 4. O que significa esse CERN 4? É um grau de maturidade? É como se fosse as ISOs. Perfeito. Né? E aí cada CERN 1, CERN 2 significa o seu nível de maturidade, mas mais do que seu nível de maturidade, está dizendo que você tem processos para o atingimento de maturidade dessas startups que estão dentro do seu ambiente de inovação. Existe algum órgão, Marcelo, que regula, que faz essa validação desse grau de maturidade? É o quê? Quem a seria? Amprotec. A Amprotec? Que é a Associação dos Parques Tecnológicos e dos Hubs de Inovação do Brasil, a Amprotec e o Sebrae que criaram esse selo. Né? Hoje, quem certifica é a Amprotec. Então, responsabilidade, para mim, seria a palavra-chave para a gente ter esses ambientes propícios. E essa responsabilidade é a responsabilidade da governança desses parques. Né? Ao mesmo tempo, basicamente, seria só da governança? Não, quando a gente está falando de governança, a gente está falando dessa tripla hélice, né? Dessa comunidade que está, academia, empresas, Perfeito. Poder público, que está enxergando qual é o futuro desse ambiente que eu estou criando hoje. Maravilha, Marcelo. Perfeito. Heraldo, a mesma pergunta para você, para dar continuidade aqui na linha de raciocínio do Marcelo. Depois eu entro com o fechamento, mas basicamente fica aqui a dica, né, Marcelo, da responsabilidade de todos os setores. Né? E aí eu vou fazer um complemento, e aí até defendendo aqui o meu setor. Né? Eu entendo que a questão da hélice tripla, ela é uma hélice, só para você entender, né, o que é hélice tripla, né? Então, poder público, né, iniciativa privada e academia. Né? Ela trabalhando em torno e aí dentro do nosso contexto aqui, nós estamos falando de inovação e transformação digital, esses três setores unidos aí para fazer com que a inovação de uma cidade, de uma região, enfim, ela possa ser desenvolvida e catalisada. E aí eu trago, né, o papel do terceiro setor dentro dessa questão da hélice quádrupla, né? E aí defendendo o que a gente está fazendo de forma, inclusive, inovadora no Brasil. Né? Então o Instituto ele é uma sociedade civil sem fins lucrativos, o Instituto IS, no qual eu faço parte, sou diretor, e dentro dessa provocação, e aí bem em cima do que vocês colocaram, né? Alguém começou, né? Então alguém pensava, alguém era inquieto, né? Então a gente sempre se esbarra nos eventos, né, Marcelo? Eu estou sempre buscando fazer com que a minha cidade de Taubaté, possa respirar inovação. E aí, eu não sou nenhum desses setores. Né? Eu sou uma sociedade civil. Então, eu entro já provocando o poder público, provocando a iniciativa privada e provocando a academia para que algo seja feito, para que a cidade possa sair desse status quo. Então, fica aqui a dica. Se você está inconformado com a tua cidade, se você vê que a tua cidade, de repente, a academia não faz aquilo que você gostaria de fazer, gostaria que acontecesse na sua cidade do ponto de vista de inovação. A iniciativa privada está sendo leniente, ou o poder público leniente. Então é o que eu sempre falo, seja você a mudança que você quer ver acontecer na sua cidade. E não espere o outro fazer. Né? E aí isso que a gente está fazendo em Taubaté. Heraldo, lá junto com a Station F, o Restaure, e seguindo bem o caminho aí do Porto Digital. Heraldo, dentro dessa questão dos desafios, como que é a visão sua? Né, dentro dessa questão aí de como a gente pode estar fazendo com que a inovação seja mais forte, mais robusta, desde o seu ambiente, e o Marcelo falou a questão de todo esse processo, a responsabilidade, mas qual é a sua visão em relação a isso aí, dentro do seu universo, né? Porque a gente tem aqui dois universos. A gente tem um universo onde o Marcelo ele vem do poder público, da iniciativa privada, dentro de um parque tecnológico, que começa basicamente com o apoio do poder público.
E você não, e você faz parte de um parque tecnológico que militou de uma certa forma, teve que ter força suficiente para que o poder público não descontinuasse aquilo que vocês fizeram no passado. Ou seja, vocês também são uma sociedade civil organizada, né? Então vocês fizeram esse trabalho. Então, como é que é a tua visão dentro disso, Heraldo, dos desafios aí, para que o grau de maturidade das startups ou dos nossos ambientes de inovação sejam realmente à altura de uma competitividade a nível internacional? Maravilha. Eu preciso concordar com o Marcelo integralmente, tá? A questão da responsabilidade é uma questão fundamental nesse contexto que a gente já botou aqui para os nossos espectadores, dos diversos atores, certo? Isso significa o quê? O poder público, os agentes públicos que estão construindo políticas públicas, eles precisam ser responsáveis. A universidade, que tem aí a capacidade básica de formação de capital humano, de desenvolvimento de pesquisa e inovação aplicada, ela também tem que ter sua responsabilidade com esse ambiente de inovação, da mesma forma como as empresas precisam ter responsabilidade de entender que elas fazem parte de uma comunidade. O competition, ou seja, a cooperação com competição, pode ser mais salutar do que cada um tocando por si. Eu acrescentaria, colada com responsabilidade, estratégias de longo prazo. Nenhum ecossistema de inovação ele vai conseguir chegar na maturidade e na sua relevância se ele não tiver uma estratégia de longo prazo. E o que eu quero dizer com isso? Eu vou retomar, vou pegar aqui uma definição básica de inovação que eu acho que é uma das mais eficientes para entender, que é de Peter Drucker. Inovação é atribuir novas capacidades aos recursos existentes, certo? Excelente. O que isso significa de forma bem rudimentar? O poder público pode continuar investindo em elefantes brancos, ou seja, construir prédios, cal, tijolos, e eles não vão ser ocupados por empresas, por pessoas e por ninguém. Ele vai ser um elefante branco. A universidade pode continuar pesquisando para produzir paper que não vai entregar à sociedade nenhuma questão relevante de desenvolvimento inovador. E as empresas podem continuar no seu processo isolado de desenvolvimento sem querer contribuir com a comunidade, com o ecossistema. Muito provavelmente, eles não vão conseguir avançar. O que isso significa? A estratégia de longo prazo é a construção de convergências, de estabelecimento de aspirações que signifiquem e que construam a narrativa da rede. E essa rede vai, de certa forma, com as suas divergências, obviamente, porque o mundo é a partir de divergências, é a partir de divergências que a gente constrói convergências, ela vai ter lá a sua dialética, ela vai ter lá seu processo construtivo, que às vezes vai ser conflituoso, mas aquela aspiração vai fazer com que as estratégias de longo prazo sejam alcançáveis. Isso significa o quê? Uma estratégia de longo prazo, ela vai criar seus limitantes para, por exemplo, uma eventual mudança de cor de governo não seja desconstruída aquilo que foi avançado. Da mesma forma, numa estratégia de longo prazo, vai ser possível entender que, por exemplo, aquele empreendedor, Marcelo, que vamos dizer assim, ele é o prata da casa, ele nasceu, foi construído, entenda a relevância, por exemplo, da atração de um grande negócio internacional para esse ecossistema. Por quê? O prata da casa, Rodrigo, ele não quer que você traga uma empresa que vai competir pelo seu capital humano, que vai aumentar a barra de salário, que vai aumentar o sarrafo de competências. Mas ele precisa entender que, uma vez que o sarrafo aumente nesse ecossistema, ele vai se beneficiar. Ele vai acessar, por exemplo, capital humano mais qualificado, porque nada melhor do que escolas de empresas de ponta para formar novos capitais humanos. A gente vê isso muito aqui. Por exemplo, uma empresa local perde seu colaborador e ele vai para uma empresa global que está aqui, mas depois ele volta como gestor, como um co-empreendedor, enfim. Esse movimento é salutar. E da mesma forma, a academia precisa entender o seu papel
de contribuir com a ciência, a pesquisa e a inovação da nossa nação. Uhum. A gente tem um modelo em que particularmente, a nossa capacidade de ciência vem da universidade pública. Uhum. E a universidade pública, me desculpe se eu estiver exagerando, passa por uma crise de identidade. A pandemia fez com que uma crise de identidade fosse acelerada, onde a gente Sim. tem problemas estruturantes de formação de capital humano, problemas estruturantes de conexão com o mercado real, com a iniciativa produtiva real. Então, a gente precisa, enquanto modelos inovadores aí, Rodrigo, de gestor de ambiente de inovação, como é o caso do Portital, que é também uma associação privada sem fins econômicos, é a quarta hélice desse modelo tradicional, a gente precisa criar estratégias de convergências e construção de aspirações que criam uma narrativa comum entre as pessoas. Mas eu já vou fazer uma confissão também. Isso é fundamental por causa vamos dizer assim, das nossas condições de base. A gente vive num contexto de que, se não tiver esse processo de indução, a gente não vai conseguir acelerar esse processo. Mas, aí eu vou fazer confissão, o nosso plano estratégico do Portal, ele aponta aí para os próximos 50 anos, e está lá prescrito o seguinte: o nosso objetivo será alcançado quando o núcleo da gestão do Portal, a associação da governança, foi relevante. Quando esse ecossistema não precisar mais dessa indução. Quando a academia trabalhar de forma integrada, quando as empresas conseguirem, quando as condições que são particulares do Estado estiverem estabelecidas e não precisem. Aí a gente vai chegar num processo que a gente acredita de que é vamos dizer assim, o estado da arte da questão de construção de ambiente de inovação. Maravilha. Marcelo, você quer fazer algum complemento em cima do que o Heraldo comentou? Não, o Heraldo já matou a pau aí. Tá bom demais. Mas Maravilha. é isso mesmo. E a gente tá... A gente estava conversando um pouco nos bastidores aqui, né? Essa questão de ser presencial, de trazer as empresas para dentro do ambiente, né? É lógico que a gente tem aí a transformação digital, todo mundo conectado, plataformas XPTO para cá, para lá, que fazem a conexão das pessoas. Cara, mas o físico, né? Eu tomar café com você aqui, o Heraldo tá lá em Recife, nós dois estamos juntos aqui, né? Você que me trouxe aqui, a gente conversou no carro, eu fui conhecer o seu ambiente, vai acabar aqui, nós vamos tomar um café, não sei se vai tomar um chopp, né? Mas vamos tomar um café e a gente continua, as ideias vão fluindo, vão sendo oxigenadas, né? Então tem muito dessa questão antes da pandemia, depois da pandemia. O físico é algo muito importante, né? O contato e o network entre as pessoas. O ser humano precisa desse contato, né? Uma coisa que até quero perguntar para vocês, para a gente poder avançar para o encerramento desse bloco, é o seguinte: como que vocês lidaram, né? Então, assim, ficou muito claro que a responsabilidade da governança ela tem que ser compartilhada, ficou muito claro todo esse processo de catalisação, não depende só de um poder, essa integração, seja ela no modelo hélice tripla, seja ela no modelo hélice quádrupla, porém, sempre colocando o cidadão, você, né? Então, tudo que se faz aqui, tudo que a gente está discutindo é para que o cidadão possa sentir, de certa forma, o resultado disso, e acho que é bem a fala sua, né, Heraldo? Da relevância aí, ou seja, qual é o objetivo de tudo isso, qual é a grande missão, né? Aí eu pergunto para vocês, como é que vocês fizeram, como que foi essa experiência de vocês? E acredito que essa experiência tenha trazido muitos desafios para manter a estrutura de vocês rodando com uma pandemia. Porque o mundo era antes da pandemia.
o que nós estávamos planejando, né, foi acelerado assim, um shift em 5, 6 meses, depois que passou aquela primeira tensão, né? Como é que vocês fizeram com isso? Porque vocês precisavam continuar. Lógico que aí veio muito remoto, então o remoto entrou justamente nessa demanda forçada, né? E depois as coisas já continuaram, né? Mas como que vocês equalizaram? E qual foi a consequência da pandemia no ambiente de vocês, no ecossistema de vocês? Decorrente de uma pandemia, como que foi o grau de absorção, como é que vocês estão hoje num pós-pandemia, podemos dizer aí, segundo a OMS, que foi oficialmente, né, encerrada a pandemia no mundo, né? Mas a gente está falando aí de praticamente 2 anos depois do que ela aconteceu, que foi em 2020, onde todo mundo achava que ia bombar em 2020, né? Aí a gente fica tudo em lockdown. Como é que vocês agem? Como é que vocês fizeram para que tudo isso continuasse em pé, né? E não tivesse um processo de descontinuidade tão abrupto ou tão impactante ao ponto de comprometer as operações? Quer que comece, Heraldo? Você? Vou começar aqui. Existem duas perspectivas, tá, Rodrigo? Pela perspectiva das empresas, ou seja, pelos negócios que estão aqui. A pandemia acelerou de forma extraordinária o crescimento dessas empresas. A nossa especialidade são tecnologias digitais. Então, imagina que a pandemia atentou para todo mundo que a transformação digital era urgente. Então, as empresas, elas simplesmente passaram a escolher os projetos que elas iriam desenvolver. Isso fez com que saltassem de forma extraordinária do ponto de vista de faturamento e saltassem de forma extraordinária, inclusive de time, ou seja, de pessoas, colaboradores que elas empregavam, certo? Esse é o cenário durante a pandemia, tá? O cenário para a governança. Não sei se todo mundo sabe, mas as governanças estabelecidas de ambiente de inovação, parques tecnológicos, elas normalmente estão alicerçadas por operações imobiliárias. Uma operação imobiliária é uma fonte perene de receita, por exemplo, para a minha instituição e para pagar as contas, desenvolver os projetos, etc. Com a questão da pandemia, todo mundo foi para casa e, obviamente, quando pega a planilha de custo durante esse processo, eu tenho aqui um rent, eu tenho aqui uma lâmina empresarial e que está ociosa. Entrega isso, depois a gente vê. Então, o espaço físico, ou seja, o aspecto do espaço físico desse ambiente de inovação, ele sofreu bastante e ainda sofre porque a gente passa agora por um processo de acomodação. A gente vê agora lentamente que as empresas perceberam justamente isso que a gente está falando, a necessidade do serendipity, a necessidade dos times de inovação, das pessoas que trabalham com tecnologia de inovação, almoçarem o problema. É fundamental que os times que lidam com problemas complexos almocem literalmente o problema. Saiam para almoçar, saiam para tomar um chopp depois do evento, etc., para que seja construída aí essa inteligência coletiva, seja desenvolvido esse capital social para a solução. Eu tenho uma visão particular também, por exemplo, de que um técnico que aspira a ser, por exemplo, um gestor, ele não vai conseguir ascender na carreira se ele ficar trabalhando de casa. Ele não vai conhecer as pessoas necessárias, ele não vai construir as relações interpessoais necessárias e que são fundamentais para que a gente aceda na carreira, a gente cresça na carreira. Ninguém vai aprender a se relacionar, gerar um conflito, se não tiver o calor ali da dinâmica do dia a dia, né? Mas costumo dizer que ferra, ferra. E como que o camarada vai ser afiado se o cara tá lá na casa dele, tá tudo tranquilinho, né? Por outro lado, a gente também não pode ser ingênuo de nós, enquanto gestores, que estamos trabalhando agora com geração alfa, né, nem mais geração XY, geração alfa, que a cultura modifica, a cultura é fluida. Então, por outro lado, as empresas, os ecossistemas de inovação, os ambientes de inovação,
eles têm que se tornar mais atrativos. Eles têm que se tornar mais, vamos dizer assim, que seja mais suave esse processo de retomada. Porque não adianta, por exemplo, ele vir para o escritório e fazer uma atividade repetitiva que ele poderia estar fazendo em casa. Sim, Não adianta ele não ter um momento onde ele possa interagir qualificado. Não adianta a gente construir, no nosso caso, por exemplo, uma rede que seja complementar com o quê? Com restaurante, café, cultura. A gente tem o cinema aqui, pô. Eu tô debaixo do cinema, que tem 4 sessões por dia. E essas sessões são ocupadas basicamente por quem trabalha no portal. E você termina o expediente, aí você tem uma praça maravilhosa, você tem. Cara, é sensacional. E tem 40 bares, 40 cafés, 40 restaurantes, tem 5 museus, enfim. Os ecossistemas de inovação também têm que se reinventar do ponto de vista de como é que eu, trabalhando com essa geração, essa juventude, como é que eu me reposiciono, como é que eu crio mecanismos, e aí não é para fazer festa, não é para fazer teatrozinho, não é para fazer encenação, não. Como é que eu crio mecanismos de gestão de pessoas e mecanismos de interação entre as pessoas que sejam favoráveis a esses processos criativos e construtivos. Muito bacana. E assim, uma coisa que eu observei, Marcelo, lá no Porto Digital, e aí no todo o bairro ali, né, do Recife Antigo, né, o Heraldo? E eu acho, eu não sei se eu comentei com você isso, mas eu comentei isso numa conversa que eu tive com algumas pessoas, inclusive com o diretor que foi o Caio, que foi comigo aí, um abraço pro Caio Candinho, que é a identidade do local e a identidade do povo, né? Então, assim, eu estive visitando lá o César School, então eu visitei 2 unidades do César. E cada unidade, embora seja a mesma instituição, elas têm basicamente a decoração totalmente diferente. A decoração, você vê o layout, você vê que tem uma identidade para um prédio e para outro. Aí você visita, eu fui na Casa Zero do Fábio, né? Ficou enciumado até, né? Quando eu tive aí com você. Um abraço pro Fábio. O Fábio agora acabou de receber aí o prêmio lá da ONU, né? Do Transforma Brasil, uma das maiores redes de ecossistema de terceiro setor do mundo. Se eu não me engano, acho que é a maior do mundo. E assim, é tudo diferente. Então não tem isso, Marcelo, que eu observei, por exemplo, visitando, que a gente roda aqui no estado de São Paulo, Rio, Santa Catarina, que é esse Ctrl-C, Ctrl-V de puffzinhos, de salinha. Não tem. Então, assim, é uma coisa que vale a pena ver. Né? Então eu acho que isso colabora, inclusive, para que seja fomentado, né, esse trabalho de desenvolvimento. Né? Então, aquilo. Qual é a essência que eu tenho? Qual é a essência que a cidade tem? Né? Essa essência ela pode ser trabalhada de uma forma ímpar, né? E aí ser colaborada para que facilite até a compreensão da identidade de uma tecnologia ou do próprio ambiente. Porque se você quer ficar copiando ambientes, e aí quem está montando uma empresa, ou quem já montou uma empresa, sabe, muito provavelmente já passou por isso, ou vai passar, mas eu vou deixar aqui a dica. Porque se você quer copiar várias empresas para montar a sua empresa, cara, você já começou errado. Porque você não vai ser ninguém. Você não vai ter a sua identidade. Você vai querer ser a identidade dos outros e não vai ter a sua própria identidade. Você tem que mirar 1, 2 referências, ver o que eles estão fazendo de melhor, e aí você mergulhar e você pegar isso como base e você fazer a tua empresa como você pensa. Né? E aí você vai ter o diferencial. Porque tá cheio de gente igual, fazendo um monte de coisa igual. Marcelo, dentro desse desafio aí, qual que é a sua visão de tudo isso que você vive? E eu sei que você tem implantado parques tecnológicos em outras cidades, é muito ativo. O Marcelo, ele é o parque tecnológico, ele inclusive o parque que está fazendo que fez todo o processo de certificação de cidades inteligentes, né, Marcelo? Junto com a Smart Freeze,
Um abraço para o Carlos Fritz também, que certificou, né, São José dos Campos é a cidade, a primeira cidade certificada pela ISO 132, né? 120, 21, 122, 123. 121, 122, 123. E depois fez com que Pindamonhangaba, eles fizeram todo o processo de certificação de Pindamonhangaba, que foi a segunda cidade no Brasil certificada. Então o Marcelo, ele transita por esse tecido social, tecnológico, então é uma pessoa que realmente tem essa visão dos dois lados. Marcelo, como que você vê esse desafio todo? Como que vocês absorveram no parque dentro do pós-pandemia e o que você imagina para os próximos anos aí, não só durante, né, que foi o desafio, mas no pós-pandemia? Bom, vamos lá. Eu acho que um pouco do que Heraldo trouxe para a gente passou também, né? A única diferença, obviamente, quando a gente entrou na pandemia, o pessoal estagnou a questão de pagamentos. Né? Fala, pô, não estou gerando receita suficiente, eu tenho que pagar meus funcionários. Né? E aí, mesmo com políticas de governo, política de Estado para ajudar todo esse ambiente, faltou dinheiro. Né? O que nós fizemos, nós demos uma política de gap de pagamento para as empresas e deixamos que durante todo o tempo que ela escolhesse, se é 3, 6, 9 meses de estagnação desse pagamento, isso fosse cobrado depois, na retomada do pós-pandemia, dividido em X, perder de vista, X parcelas aí para que ele continuasse perene. Então, o que aconteceu? Na pandemia, nós tivemos esse gap de pagamento, mas nós não perdemos praticamente empresas. Eu acho que 2, 3 empresas deixaram de estar no parque e foram para locais menores por conta desse trabalho híbrido. Em contrapartida, teve muitas empresas que eram muito maiores, com local para 600 pessoas, 400 pessoas, foram para o parque com uma unidade muito menor, para 100, 200 pessoas. Ou seja, nós tivemos mais entrada de pessoas, de novas empresas no parque, do que a saída, né? Mesmo tendo esse gap no pagamento, mas isso não influenciou no número de empresas, mas influenciou muito no número de pessoas pós-pandemia que estão hoje dentro do ambiente. Então, quem é que está sentindo mais esse pós-pandemia hoje dentro do ambiente do parque? A gente não tem um ambiente como Porto Digital, tem toda a estrutura do bairro, né? Hoje, a grande parte ainda da região, Parque Tecnológico, são terras, né? A gente não tem 40 restaurantes, muito pelo contrário, nem 20, nem 10, né? A gente está praticamente 15 quilômetros de distância do centro de São José dos Campos. Então, quem sentiu foram as empresas que estão instaladas e prestam serviço de alimentação, enfim, serviços que são prestados às pessoas que estão lá dentro. Né? Porque diminuiu o número de pessoas, porque o trabalho híbrido hoje se tornou uma realidade. Se era entregue, de repente, 1000 refeições ali, né? Exatamente. Se de repente era entregue 1000 refeições ali, muito provavelmente diminuiu para 100. Isso. Né? Existe o impacto daquela operação local. Né? Mas assim, basicamente vocês também não sofreram também. Obviamente que tem esse impacto, mas a pandemia ela revelou esse outro lado também, né? O Heraldo, não sei se você concorda aí dentro do que você está falando, Marcelo também, que ela revelou essa questão da adaptabilidade do digital e ela mostrou a força da transformação digital. Ou seja, muita gente de base tecnológica, muitas empresas nasceram de base tecnológica e muitas empresas também
elas fizeram caixa dentro do seu próprio caixa. Eu acredito isso. Ou seja, aquelas empresas que de repente elas já tinham ali um modus operandi de tantas pessoas, com essa nova necessidade forçada, eles perceberam que de repente eles poderiam trabalhar com menos pessoas dentro de um outro sistema, e acabou que, obviamente, tendo demissões, a gente sabe disso, mas teve faturamento de empresas que aumentaram. Não porque as vendas aumentaram, porque os custos operacionais diminuíram para uma nova dinâmica. Teve esse lado também, não teve? Exatamente, Rodrigo. No nosso caso, como a gente está falando de empresa de tecnologia, né? Ou seja, o que a gente vislumbrou nos nossos dados, nas nossas pesquisas, foi um aumento significativo, assim, um ângulo completamente fora do histórico, tanto de faturamento quanto de empregabilidade, ou seja, de pessoas empregadas. Por exemplo, a gente tem uma empresa aqui que ela passou em menos de 3 meses de ser uma empresa majoritariamente com capital humano local, ou seja, Recife, região metropolitana, para ter pessoas espalhadas em 84 cidades do mundo. Pessoas espalhadas literalmente no mundo. Isso tem, obviamente, seu lado positivo, porque você passa a agregar competências que, eventualmente, você não vislumbrava. Eu acho, por exemplo, que, inclusive, momentos como esse, que a gente tem a oportunidade, não aconteceriam sem a pandemia. A gente até tentou olhar para outra possibilidade da tecnologia para fazer essas construções coletivas deslocadas. Era muito comum, Marcelo, por exemplo, eu pegar um avião de 5 horas da manhã, ir para São Paulo, fazer uma reunião, ou 2 reuniões, e às 3 horas da tarde estar voltando. Eu não faço mais isso. Eu não faço mais isso. Eu não faço mais isso. A gente concentra, a gente vai para Taubaté, a gente vai para São José, muito provavelmente nas próximas semanas, mas a gente concentra, constrói uma agenda completa e passa uma semana fazendo toda essa agenda. E uma coisa que se revela nisso, para a gente finalizar esse penúltimo bloco, é o seguinte: uma questão ambiental, né? A questão ambiental e a necessidade de nós repensarmos a nossa vida. Eu acredito que todo mundo que passou dessa pandemia saiu mais sensível, saiu dando valor para coisas mais simples da vida, porém mais poderosas, como o momento a dois, a família, os amigos, a saúde, a qualidade de vida. Eu estou aqui na frente de 2 grandes corredores. Marcelo corre em média toda semana aí, praticamente aí quase 30K. É sagrada a corridinha dele de 5 km. O Heraldo é um maratonista, né? Então treina aí bastante. Então assim, nem tudo foi lógico. Nós nos sensibilizamos com as perdas humanas, com vidas, com tudo que aconteceu, mas a gente tem que procurar aprender a olhar para as coisas positivas que as coisas negativas impõem para a gente, né? Então, para finalizar, se você está passando por algum problema, qualquer problema, saiba que por trás desse problema sempre vai ter uma maravilhosa oportunidade escondida. A pandemia ela revelou diversas facetas positivas. E eu finalizo dizendo que uma das facetas positivas que ela trouxe, dentre todas, é a questão ambiental. O que se esperava, eu como cientista do clima, eu sou administrador, especialista em gestão de pessoas, mas eu sou pesquisador de mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, de desenvolvimento sustentável e políticas públicas na área de desastres naturais. Então, o que se pensava que nós iríamos ter de anos de sequestro de CO2 da atmosfera, nós tivemos em 3 meses, 4 meses, foi perceptível, por exemplo, na China, ver o azul do céu, coisa que os chineses não viam. E do satélite, de fotos dos satélites, permitiu com que você visse a dissipação de toda uma camada de poluição nas grandes metrópoles. Então, o que se imaginava que levaria, ou que levaria-se muito tempo para reverter, em 3 meses, 4 meses, onde nós ficamos fechados,
em casa, né, a atmosfera se regenerou. Então é isso. Se nós olharmos e aprendemos a olhar para as coisas negativas e as coisas dificultosas da nossa vida, com certeza a gente vai encontrar muita oportunidade para inventar, para criar, para inovar, e aí quem sabe você poder vender as suas soluções, seja ela de base tecnológica ou não. Afinal de contas, tudo que nós fazemos para pessoas. Quando a gente fala de cidades inteligentes, quando a gente fala de inovação, a gente precisa colocar o cidadão no centro das discussões. E com isso chegamos ao final de mais um podcast. Então não esqueça de se inscrever no nosso YouTube, StationCast, no Spotify, que inclusive no Spotify você vai conseguir escutar na íntegra. E no YouTube a gente sobe fracionado, a gente sobe por episódios, ok? Então esse foi o final de mais um podcast, onde a gente fala sobre o Brasil no contexto da transformação digital e na inovação. Um forte abraço e não deixe de compartilhar esse podcast com seus amigos. Um abraço. E com isso chegamos ao fim de mais um episódio da StationCast. Se você gostou, curta e compartilhe nas redes sociais para que outras pessoas também possam juntar a nossa comunidade. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece nos próximos episódios e de nos enviar as suas perguntas e comentários. É isso aí, pessoal. Agradecemos por nos acompanhar até aqui. Siga lá no canal do YouTube Station T. Um forte abraço.